Boa tarde, mais uma vez obrigado à Telesaúde e ao apoio do Conselho Regional de Farmácia para que essa web esteja acontecendo. O tema então de hoje, como já colocado, são serviços farmacêuticos baseados na atenção primária à saúde e eu vou focar nos processos de apoio do serviço farmacêutico, né? Como já foi dito, meu nome é Lígia, atuo no município de Pomerode e vou falar um pouquinho hoje sobre a programação, distribuição, o armazenamento dos medicamentos, que são são processos de apoio ao serviço farmacêutico, já que lá na web de abril nós já focamos na seleção e na aquisição dos medicamentos. Para relembrar da primeira parte dessa web que o Peandro fez em julho, a gente pode lembrar o que é a atenção primária à saúde, lembrando que a atenção primária, então, ela deve atender de forma regionalizada, né? Então, é uma organização da atenção à saúde voltada para responder de forma regionalizada, contínua e sistematizada a maior parte das necessidades de saúde de uma população. Então, é o local onde está inserido o município, né? Essa atenção primária, atenção básica. E o serviço farmacêutico, ele deve estar integrado a esse sistema de saúde e baseado na APS. Né? É importante que ele responda às necessidades do indivíduo, da família e da comunidade, com funções definidas, né? E que promova estilos de vida saudáveis e o acesso ao uso racional de medicamentos. A otimização dos medicamentos, o que é importante quando a gente pensa num serviço farmacêutico baseado na APS? Que a gente vai ter um paciente certo, com uma prescrição correta, né? Com a farmacoterapia correta e na hora certa. Para isso, toda a gestão da assistência farmacêutica tem que estar voltada para a atenção primária, pensando no local onde ela está inserida, qual é a comunidade que ela atende, porque senão a gente não vai ter esses requisitos atendidos. Eu trouxe aqui uma figura que eu tirei do livro de Serviços Farmacêuticos Baseados na Atenção Primária à Saúde, da Organização Mundial de Saúde e da Organização Pan-Americana, um documento de 2013. Depois, mais adiante, eu passo novamente a referência, vocês podem baixar em PDF, e que eu norteei toda essa apresentação, essa web de hoje, nesse documento. Então, aqui a gente vê os fatores críticos para que esse desenvolvimento desse serviço farmacêutico baseado na atenção primária tenha êxito. Então a gente pode pensar ali na política, né? O que a gente tem de documento de posição, o que se tem de políticas e diretrizes nacionais para o serviço farmacêutico, para a assistência farmacêutica, né? O que regulamenta? O que a gente tem aí de política nacional de medicamentos, política nacional de atenção básica? Você que é farmacêutico, que está assistindo essa web, conhece a Política Nacional de Atenção Básica, está ciente que ela está passando por uma consulta pública para algumas alterações, é importante a gente saber onde esse serviço farmacêutico está inserido, né? Então, a questão da prática, né? Gestão e planejamento. Como que está a gestão do serviço farmacêutico, da assistência farmacêutica no município? Eu tenho que saber também o que rege a assistência farmacêutica no meu estado e no Brasil. A prestação de serviços com a questão da prática. Com relação à educação, a gente tem que pensar no desenvolvimento dos recursos humanos, na reprofissionalização e na questão da educação permanente. O município onde eu estou atuando tem núcleo de educação permanente? Não, não tem. Mas ele tem algum tipo de normatização para a realização dessa educação continuada e permanente? Como que eu posso desenvolver isso? Isso é muito importante porque as coisas estão sempre se atualizando e a gente precisa capacitar tanto os profissionais que atuam na assistência farmacêutica, quanto aqueles que estão lá no ESF, lá na Unidade Básica de Saúde, para atuarem atendendo essa população com relação à entrega e fornecimento dos medicamentos. A gente vai falar um pouquinho mais disso adiante. Então, se eu não tenho no município normatizado, pode-se pensar então numa política municipal de educação permanente e contemplando nessa política, contemplando nas capacitações que serão realizadas, a assistência farmacêutica. Com relação à regulação, a gente tem diversas regulamentações que regem a assistência farmacêutica. Mas é importante a gente pensar na regulamentação municipal. O município que vocês atuam tem uma política de assistência farmacêutica? Existe uma norma publicada por meio de decreto, instrução normativa, lei?
Então é importante verificar que se não tiver, é importante pensar em elaborar uma política para que seja publicada e a assistência farmacêutica municipal seja regulamentada, né? Com isso a gente consegue normatizar diversos dos processos que vão envolver a assistência farmacêutica, né? Se vocês quiserem buscar, eu sei que tem vários municípios que já têm uma política. No caso do meu município, está publicado no Diário Oficial dos Municípios, por meio de decreto. É o decreto 2864 de 2014. Vocês podem buscar também na internet, se quiserem tomar como base para elaborar no município de vocês. A questão das normas e boas práticas, né? A gente tem que lembrar que é um serviço que a assistência farmacêutica ela é regulamentada. Então, manual de boas práticas, a própria política, procedimentos operacionais padrão para as atividades. Eu sei que é difícil no dia a dia a gente ter tempo para montar essas publicações, mas é importante que pelo menos uma delas a gente tenha no município. A política, que vai normatizar, ou o manual de boas práticas, ou os POPs, e se coloque o planejamento para a elaboração depois, com calma, de todos esses documentos, né? E lembrar de todas as leis e regulamentações que regem o serviço, a assistência farmacêutica, que o município deve seguir, né? Algo importante lá na gestão e planejamento é o farmacêutico, a assistência farmacêutica, participar da discussão do Plano Municipal de Saúde e do Plano Plurianual, né? Você deve pensar, porque isso faz parte do planejamento. Esse é o planejamento para os próximos 4 anos, né? Nós estamos em ano de elaboração de plano municipal e PPA, que é o plano plurianual. E a assistência farmacêutica, ela deve estar inserida, deve ter o seu planejamento para os próximos 4 anos nesse plano, as suas metas, ações e como ela vai desenvolver e que recursos financeiros vão ser necessários, né? Um outro ponto importante na gestão é a assistência farmacêutica, ela está no organograma do município. Ponto a se pensar. Ela aparece, ela está ligada a quem? Porque tudo isso vai impactar nos processos, esses, por exemplo, que eu vou falar hoje, programação, armazenamento e distribuição, e em toda a gestão da assistência farmacêutica. Então, o Peandro, ele focou a web lá de julho nos processos chaves, né? E hoje nós vamos falar dos processos de apoio ao serviço farmacêutico baseado na atenção primária à saúde. Então, os processos chaves que o Pedro lá falou, então, as atividades clínicas, a dispensação, né, a atuação do farmacêutico na prestação de serviços farmacêuticos aos usuários. E a gente tem alguns processos estratégicos, como a seleção, que já foi falado na web de abril, e agora, então, o processo de apoio com relação ao abastecimento das unidades de saúde, da farmácia central, do almoxarifado do município com os produtos farmacêuticos. Um dos grandes problemas da gestão da assistência farmacêutica é que, na maioria dos casos, ela se dá numa perspectiva totalmente fora do processo de cuidado em saúde, né? O que se pensa, o que se prioriza é disponibilizar medicamentos para atender uma determinada demanda. Mas se a gente não tiver conhecimento da atenção primária, não tiver conhecimento da comunidade onde nós estamos inseridos, fica difícil esse processo ocorrer da melhor maneira possível, né? Ele não tem como a gente pensar a assistência farmacêutica fora desse contexto. E aí eu apresento aqui algumas questões importantes para a gente refletir, tanto o farmacêutico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, né, o gestor, que estão ali envolvidos na assistência farmacêutica, importantes para que essa gestão, dessa assistência farmacêutica seja baseada, então, na APS. Primeiramente, a gente vai pensar como são selecionados os fármacos que são disponibilizados no meu município, né? Se depois eu vou falar da programação, eu tenho que me programar baseado numa lista padronizada no município. E se ela não foi feita adequadamente, a programação não vai atender às necessidades da minha comunidade, dos meus usuários que estão lá sendo atendidos nas unidades básicas de saúde do município. Os fornecedores, como eles são selecionados, né? Como é o meu processo de licitação? Como são disponibilizados esses medicamentos para chegarem até as famílias, até a comunidade? Como é que esse meu processo de distribuição, ele é programado? Como é que é o armazenamento? Como é que ele chega para a população? Como é que é o transporte? A gente vai falar um pouquinho mais adiante.
Então, como são armazenados e como é a utilização partindo desde a qualidade da prescrição, dispensação e uso pessoal. E aqui, novamente, eu coloco a questão de regulamentar no município a assistência farmacêutica, normatizando a prescrição, a dispensação e que ela seja, então, divulgada para todos os profissionais de saúde do município e outros que a gente pode até falar mais adiante. Eu acho que é importante que a assistência farmacêutica, ela seja de conhecimento do executivo, legislativo, judiciário, para que a gente evite aí questões que possam interferir na atuação do serviço. E aí eu peço para vocês se perguntarem como que é no município de vocês, né? Qual que é a qualidade da prescrição e da dispensação? Se ela é normatizada, tem algum modelo, formulário para prescrição? Ou o município atende prescrição feita em bilhetinho, como eu já vi em alguns locais, né? Que aquilo a gente não pode considerar uma receita, uma prescrição, né? Um bilhete, às vezes, nem assinado. Já soube de locais em que o usuário tem acesso ao serviço farmacêutico, à farmácia da unidade, ele entra, pega o que ele quer. Isso é organizado? Está na normatização? Né? Como é que se controla isso? Então, deve-se pensar qual que é a qualidade. Né? A gente sabe da realidade hoje, dos recursos financeiros, eles estão escassos, né? E como que a gente pode pensar nessa situação em capacitar, por exemplo, os profissionais que estão atuando lá no município? Né? Como eu posso capacitar aquele técnico de enfermagem auxiliar para ser parceiro da assistência farmacêutica? Né? O que pode melhorar no meu serviço? Né? A assistência farmacêutica ela está integrada ao processo de cuidado de quem necessita utilizar de uma determinada farmacoterapia. O Peandro já colocou, né? Da atuação do farmacêutico lá na unidade de saúde, diretamente com o usuário. Mas como é que o anterior, como é que chega esse medicamento lá na unidade de saúde? Então, muitas são as perguntas a serem respondidas, muitos são os questionamentos, as reflexões que a gente deve fazer e pensar em como esse meu serviço está implantado. Né? Conhecer, então, o meu território. Às vezes o farmacêutico está sozinho e não consegue sair do espaço da farmácia para conhecer as unidades de saúde para onde ele encaminha os medicamentos. Né? Ou o serviço de almoxarifado e distribuição está totalmente desvinculado daquela farmácia onde o farmacêutico está atuando. É um setor de compras, é um almoxarifado central. Então, como fazer com que isso esteja integrado? Né? Como fazer com que todos tenham conhecimento de como funciona e integrar a atenção primária à saúde? Então, a gente deve pensar antes de começar tudo, aonde estamos inseridos, aonde o serviço farmacêutico está inserido. O meu município tem 8 unidades de saúde, eu vou ter dispensário, farmácia, né, o nome que vocês quiserem chamar, em todas as unidades de saúde, ou eu vou ter uma farmácia central, centralizada, a dispensação de medicamentos, o fornecimento de medicamentos. Ou vou ter farmácias distritais, como ocorre em alguns municípios. A gente tem que pensar onde a gente está inserido. O município tem transporte público adequado para a população chegar numa farmácia central? Né? Então, isso tudo tem que ser pensado na hora que a gente vai realizar a distribuição. Eu não tenho condições de ter transporte para ter farmácia em todas as unidades, não tem espaço físico para armazenar os medicamentos, né? Então é importante saber onde a gente está inserido. Qual a real necessidade da comunidade onde está inserido o serviço, né? Qual a filosofia de prática que eu devo adotar, né, na minha prática profissional? E, claro, outras perguntas vão surgir nesse momento. Mas é importante, então, que a assistência farmacêutica, que o ciclo não seja algo fechado, que ele esteja aberto e integrado ao processo de cuidado à saúde e não fechado em si mesmo. Então, vamos falar aí de algumas questões, algumas etapas da assistência farmacêutica e lembrar que a maior parte dos municípios tem como prioridade o atendimento da atenção básica. Né? A maior parte dos municípios catarinenses são municípios pequenos, né, que fazem o atendimento da atenção básica, é o que tem de prioridade para atender. As especialidades, muitas vezes, esses municípios encaminham para outros, né, então é de forma regionalizada, e a gente tem, claro, os municípios maiores aí com gestão plena, com as especialidades e atendendo os municípios menores.
Então, se o meu município, né, a questão é atendimento da atenção básica, eu tenho que pensar assistência farmacêutica, minha relação municipal de medicamentos na atenção básica. O que é prioridade ao atender? Não esquecendo que se eu encaminho pacientes para atendimento de especialidade, se eles são atendidos em outros locais, eu tenho que ter os medicamentos para atendimento, né? E lembrando que a gente baseia a nossa relação municipal de medicamentos numa relação nacional, só para relembrar, né? Então, as etapas da assistência farmacêutica, a gente tem que ter uma visão de que elas se relacionam como um sistema, sofrem influência externa e então estão em interação constante e dinâmica com o ambiente, né? E sempre considerando a comunidade para o qual esse sistema está trabalhando. E aí, então, vamos começar a iniciar a falar da programação. Não vou aqui ensinar vocês a fazerem os cálculos de programação, mas sim no que se basear. Depois eu vou mostrar uma publicação que é antiga, de 2006, do Ministério da Saúde, mas que ela mostra o passo a passo da programação, tá? Se a gente fosse falar de como fazer passo a passo, teria que ter uma web só para programação, né? Mas é importante a gente pensar na programação nesse serviço farmacêutico baseado na atenção primária. Então, é uma etapa onde se estima e define as prioridades e quantidades adequadas de medicamentos que eu vou adquirir, né? Baseada naquela relação municipal que eu tenho, então, de medicamentos padronizada no município. Na tentativa, então, de atender as necessidades vistas e trabalhadas naquela etapa de seleção, no tempo oportuno e considerando a disponibilidade de recursos, né? Então, às vezes o município tem um recurso a mais e pensa em padronizar outros itens, mas a gente tem que lembrar que existe uma demanda que deve ser atendida, né? E às vezes a gente tem uma relação municipal tão inchada com 300, 400 itens que eu não consigo atendê-la na totalidade, né? E aí a programação não vai atender as minhas necessidades no município, né? E a programação, ela está diretamente relacionada com o abastecimento e com o nível de acesso e de perda dos produtos. Se eu compro muito, eu posso ter perda, além do que eu tenho de real capacidade de armazenamento. Se eu compro pouco, eu não vou suprir as necessidades das minhas unidades de saúde. Então, para a programação, é importante que a gente tenha alguns dados, né? Um deles é o perfil epidemiológico. É saber as doenças que mais acometem no meu município, né? Morbimortalidade, do que as pessoas mais morrem, quais são as necessidades, que doenças são as mais prevalentes, né? É importante ter esses dados. Se o município usa um sistema informatizado, é provável que você consiga ter esses dados no sistema. Ter uma relação municipal de medicamentos adequada, lembrando que este ano, né, agora, finalzinho de julho, início de agosto, nós tivemos a publicação da nova Relação Nacional de Medicamentos, a RENAME 2017, onde tiveram algumas alterações nos diversos componentes, incluindo no componente básico da assistência farmacêutica. Teve inclusão de item como a ceftriaxona para algumas patologias, para uso em algumas patologias, e a gente teve a mudança de 3 itens da toxoplasmose do componente básico para o componente estratégico. A gente ainda não tem como isso vai funcionar, mas é bom todos os municípios aí buscarem no site do Ministério da Saúde a nova RENAME. É importante para a programação termos informações de consumo e demanda, e aqui eu chamo a atenção para a demanda não atendida. Importante ter dados do que não está sendo atendido no município por falta, por exemplo, né? Lembrar que a falta é diferente de consumo zero. Então, quando eu tenho falta, se o sistema que é utilizado no município, ou a planilha que o município utiliza, né, caso não tenha sistema informatizado, utiliza uma planilha de Excel, ela deve estar preparada e formatada para que a falta não seja considerada consumo zero, porque senão o consumo médio mensal aí na programação não vai funcionar, vai dar um valor errado e o município vai adquirir uma quantidade menor de medicamento. Um sistema eficiente de informação e gestão de estoque. Sei que muitos municípios não têm ainda esse sistema informatizado. Lembrando que a gente tem um sistema público, que é o Horus, gratuito. Sei que ele tem dificuldades no uso, problemas no uso, mas o município tem que realizar algum tipo de gestão. Se ela não vai ser informatizada, vai ter que trabalhar
com planilhas de Excel, vai ter que trabalhar com fichas de prateleira na hora do armazenamento, lá no controle de estoque. Então, de alguma maneira, essa gestão tem que ocorrer. Né? Eu tenho que ter informações sobre a rede de saúde, os níveis de atenção no meu município, né? A gente já falou antes o que é atendido, qual é a cobertura assistencial, qual a infraestrutura, né? Senão a gente programa uma quantidade que não é a realidade depois na minha central de abastecimento para armazenar. Os recursos financeiros disponíveis, importante para a programação, se vocês conseguirem fazer e ter dados de curva ABC e de XYZ, que vai para prioridades, em épocas, infelizmente, de recursos escassos, a gente às vezes tem que pensar qual a prioridade de compra, né? Vai atender a população e lembrar que a compra, ela não... o corte, que às vezes a gente escuta o pessoal comentando, o setor de compras cortou o meu pedido pela metade, né? Isso não pode ser um pedido, né, uma programação toda baseada tecnicamente, de repente você ter cortado o pedido pela metade, sem uma análise, uma avaliação, vai implicar depois na falta de acesso da população ao medicamento, né? E a gente precisa ter mecanismos de controle e acompanhamento do processo de aquisição e da disponibilização desses medicamentos para uso. Então, para deixar bem claro, o processo ele deve ser descentralizado, ascendente e iniciar nas unidades de saúde. Isso é muito importante. Não tem como fazer uma programação apenas centralizada. A gente depende dos dados da unidade de saúde. Então, você técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, enfermeiro, que está assistindo a web, que atende na farmácia da unidade de saúde, é importante que se registre todo o atendimento realizado, né? Que é colocar lá, inserir os dados de tudo que foi entregue para o usuário, para que depois, quando aquele farmacêutico ou funcionário lá da assistência farmacêutica for realizar a programação, ele tenha um consumo real dos medicamentos no município, para que se tenha uma programação bem feita. Então, é importante que a unidade de saúde esteja envolvida no processo de programação. Quando a gente programa de maneira errada, às vezes acontece, né? Às vezes a gente tem sazonalidade, muda o prescritor, às vezes o município tem um prescritor que prescreve um determinado medicamento, muda o prescritor, o outro tem uma preferência por outro medicamento para prescrever para os usuários, e aí de repente aquele município fica com aquele medicamento sobrando. Então, assim, é importante saber que é possível realizar permuta entre os municípios. O município busca a nota técnica que o COSENS publicou foi agora na metade de agosto. Essa nota técnica fala da legalidade, mas lembrando que se o município tem muita troca para ser feita, né, tem muito medicamento para doar ou trocar, é porque tem algum problema na programação, na distribuição ou na aquisição desses itens. Então, a permuta ela pode ocorrer desde que ela não seja repetitiva, né? É importante considerar uma avaliação aí da programação e da aquisição. Esse é o documento que eu falei antes, que tem um passo a passo aí para realizar a programação, os cálculos. Como eu falei, é um documento de 2006, da capinha amarela. É antigo, mas ele ainda é válido, não para a parte do financiamento, mas com a questão dos cálculos aí, de como fazer a programação. Tá? Lembrando que para a programação, o mais utilizado hoje é o perfil epidemiológico e o consumo histórico dos medicamentos, né? Uma junção dos dois, para que a gente realize uma programação adequada. E lembrando que se o município inserir um novo medicamento na sua relação municipal, não tem como ter esse perfil epidemiológico, não tem um consumo histórico, a gente pode até pensar num consumo ajustado baseado num município semelhante ao município que está inserindo esse novo medicamento. Mas não é o ideal, mas é possível utilizar o consumo ajustado também. Então, o ideal é que a gente utilize aí a soma desses métodos para se aproximar mais aí da realidade, né? Mas é importante a gente ter sempre esse consumo histórico. Com relação, então, tenho uma seleção adequada, uma programação adequada, feita da maneira adequada, controlada, com uma boa gestão, baseada na atenção primária à saúde, esse processo, eu vou ter agora a aquisição desses medicamentos e, com isso, o armazenamento e a distribuição dos mesmos para as unidades de saúde. E aí, como realizar
o armazenamento, né? Que cuidados a gente deve ter com armazenamento e distribuição? Então, são processos que objetivam assegurar a qualidade dos medicamentos e ter condições aí adequadas de conservação e controle e garantir a disponibilidade deles, então, aos locais de atendimento ao usuário. Lembrando que as equipes envolvidas nestes processos, elas devem estar comprometidas com o cuidado, garantindo, então, ao usuário o acesso a medicamentos de qualidade. O armazenamento. Ele tem que ter um planejamento e uma organização desse processo, né? Deve incluir estrutura física, organizacional, funcional, bem como recursos humanos qualificados e, claro, como eu já falei lá no início da web, um manual com normas e procedimentos para a realização desse armazenamento. Né? Então, não adianta programar demais se eu não tenho um local adequado para armazenar e comprar uma quantidade acima do que a minha infraestrutura dá conta de armazenar, e aí eu posso ter depois medicamentos deteriorados por estarem armazenados de maneira incorreta, né? Ou ter uma infraestrutura boa e lá na programação eu comprei menos e não estou utilizando toda a infraestrutura que eu tenho para armazenar esses medicamentos. Algo importante, pensando nesse serviço baseado na APS, é o farmacêutico que está lá na central de abastecimento, central de distribuição e armazenamento, ou farmácia central, que está junto ao almoxarifado, ele também tem que ser corresponsável com os trabalhadores de saúde das unidades usuárias pela adequada estocagem, fornecendo apoio técnico, informação e supervisão do processo de trabalho. Eu sei que a gente nem sempre consegue sair da farmácia, como eu já falei antes, nem sempre é possível, né? A maior parte dos municípios tem um farmacêutico, mas eu posso pensar e conversar com a gestão, coordenação de atenção básica, secretário de saúde, em de repente ter a cada 15 dias, uma vez por mês, uma vez por semana, um período em que a farmácia fica fechada para o público e que esse farmacêutico possa organizar a gestão e ir até as unidades de saúde prestando apoio a essas unidades, a esses profissionais de saúde. Verificar como são armazenados esses medicamentos na unidade de saúde. Porque se eu vou distribuir para essa unidade de medicamentos, na farmácia central você controla temperatura, controla estoque, controla umidade, e na unidade de saúde a farmácia é dentro de um banheiro, a farmácia está adaptada junto com a esterilização. Então precisa se conhecer e adequar para que seja a melhor infraestrutura possível com a realidade em que você vive, que você está trabalhando, está inserido. E esse farmacêutico, ele precisa conhecer essa realidade, né? As unidades de saúde também podem passar essas informações e ter o farmacêutico como apoio. Como eu já falei, essa parceria é muito importante. O armazenamento, então, ele tem toda uma legislação, é importante conhecer a RDC 44, conhecer as diretrizes para a estruturação de farmácias no âmbito do SUS, que é um documento de 2009 do Ministério da Saúde, você podem utilizar como base, e lembrar que ele tem algumas atividades, que é o recebimento dos medicamentos lá que foram adquiridos, e vamos pensar aqui, a farmácia central almoxarifado recebendo das distribuidoras, dos laboratórios, aquela aquisição. E lá na unidade de saúde eu também tenho um armazenamento, mesmo que por um curto período de tempo, mas que eu também vou fazer o recebimento desses medicamentos que foram distribuídos lá pela minha central, pela farmácia, pelo almoxarifado. A estocagem e a guarda, né? Então, onde ele vai ser estocado, de que maneira que eu vou fazer essa guarda desses medicamentos, e a conservação e o controle de estoque, importantíssimo. Os principais parâmetros para a adequação dos estoques, então, o que a gente precisa aí para uma previsão, para ter um bom armazenamento? Consumo médio mensal. Então, ali, podem ver que a programação e o armazenamento estão inteiramente interligados, né? Ter a ideia, é importante vocês terem esse cálculo, e dá para usar o Excel tranquilo, né? Fazer as fórmulas, buscar alguém que saiba mexer para te ajudar a fazer as fórmulas, com relação ao estoque máximo e mínimo, e o momento, ponto de ressuprimento, que é entre o estoque máximo e mínimo. Quando que eu tenho que comprar, adquirir novamente medicamentos antes que o meu estoque chegue no mínimo, né? Então, é importante ter essas questões bem conhecidas no município, utilizando as ferramentas necessárias, né?
É importante lembrar que a gente sofre, né, os medicamentos, é um setor regulado, a gente sofre interferência porque muita matéria-prima é importada, às vezes fica parada em porto, a produção fica parada, a gente sofre muito a questão externa, às vezes o município tem dinheiro, está comprando, mas não está recebendo das distribuidoras, elas não estão cumprindo o contrato. Então a gente tem que pensar aí num estoque estratégico para que as unidades de saúde não sofram com a falta de medicamentos que às vezes ocorre, mas ela não pode ser assim, né? Eu tenho 180 itens na relação municipal e metade deles estar faltando. Aí realmente não é só problema de mercado, problema externo. A distribuição, então, é o suprimento de medicamentos às unidades de saúde, em quantidade, qualidade e tempo adequados. Né? A rapidez na entrega, segurança e eficiência. Então, com relação à entrega, eu acho que é importante colocar aqui para vocês a capacitação também do pessoal dos motoristas e do transporte desses medicamentos. É importante saber que não dá para pegar o medicamento às 7 horas da manhã no almoxarifado, fazer outros serviços burocráticos para a secretaria com aqueles medicamentos no carro, estacionados no sol e entregar 1 hora da tarde lá na unidade de saúde. Né? Então é importante que o setor de transporte seja capacitado para o transporte de medicamentos. A distribuição, a periodicidade, ela vai variar de acordo com a programação que foi realizada com as unidades de saúde, com o cronograma, e aí cada um tem que ver a sua realidade no município, né? Se ela vai ser semanal, quinzenal, mensal, e também tudo vai depender do espaço físico que a unidade de saúde tem para armazenar esses medicamentos. Lembrando que tem sazonalidade e que a unidade de saúde pode receber um medicamento para 30 dias e ele ser consumido em 15. Então, lembrando que é necessário ter a opção de uma revisão desse pedido, um pedido extra, né? E isso será acordado com as unidades de saúde. Como eu já falei, o cronograma tem instrumentos, formulários, utilizar um programa, né, informatizado, é a melhor maneira, assim, com acesso a todos, interligado entre farmácia central, almoxarifado e as unidades de saúde, né? E o intervalo de tempo nessa distribuição para que a gente não tenha sobreposição, superposição ou desabastecimento da rede, né? Ou mandar de mais ou mandar de menos. E aí, esse cronograma ele tem que ser divulgado para as unidades de saúde, né? De preferência ser acordado. Quando ele for feito, né, inicialmente, pensar talvez numa distribuição maior inicialmente. E aí, como é que nós vamos conseguir realizar isso e conhecer essas unidades? Eu já falei antes que talvez pode se sugerir que a farmácia fique fechada um período de tempo na semana para que o farmacêutico faça essa visita às unidades de saúde. E aí eu chamo isso de supervisão. Né? E não só pensar nos municípios que têm núcleo de apoio à saúde da família, o NASF, mas em municípios que não têm farmacêutico no NASF. O farmacêutico lá da farmácia central é possível que ele possa realizar isso. Nem que seja uma visita por mês, a cada 2 meses, 3 meses, depende da realidade. Mas é importante que se tenha esse apoio às equipes de saúde, que se tenha uma supervisão. Essas visitas, elas podem ser programadas durante o ano, né? Você pode programar com as unidades de saúde o dia da visita, como que ela vai ser feita, né? É uma importante estratégia para a aproximação da assistência farmacêutica das unidades de saúde. Nesse momento você faz educação permanente, apoio matricial, como a Ariege já falou na web de maio. Esse apoio matricial pode ser naquele momento da visita, você vai estar lá orientando, capacitando esses profissionais, né? Dando o apoio técnico com relação à assistência farmacêutica. O apoio aos profissionais da equipe, né? E isso vai refletir numa boa programação e distribuição qualificadas, num bom armazenamento naquela unidade de saúde. Você pode detectar problemas na infraestrutura física, de equipamentos, né? Tá faltando ar-condicionado, quebrou a porta do armário, o computador não está funcionando. E aí colaborar e dar esse apoio para a equipe na conversa com a gestão, né? Para melhorar o serviço farmacêutico, né? O recurso do PEMAC pode ser utilizado na unidade de saúde para melhor equipá-la, ter de repente a aquisição de uma geladeira para armazenamento de insulina na unidade de saúde, né? Então esse farmacêutico ele deve estar disponível para a equipe de saúde. Se ele não pode ir até lá em loco, via telefone, via Skype, via e-mail, né? Mas estar disponível. A gente não pode esquecer que a gente está inserido numa realidade de recursos financeiros
pequenos, né? E nem sempre nós vamos conseguir ter, né, na maioria das vezes, farmacêutico em todas as unidades de saúde. Então, nós temos que capacitar esses profissionais que estão lá atuando, que têm seus afazeres e que não são poucos na unidade de saúde. E quanto melhor eles forem capacitados, melhores eles vão conseguir realizar o seu trabalho, tendo apoio, essa parceria, então, com o farmacêutico. E aí, finalizando a web, eu só quero deixar claro que é importante a gente realizar avaliações desses processos, né? É importante ter indicadores para avaliar os processos de armazenamento, distribuição e programação, para que ações corretivas sejam realizadas. Então, tem alguns indicadores que a gente pode buscar e avaliar com relação à programação, né? Por exemplo, eu tenho o percentual da demanda atendida versus a não atendida. Depois avaliar o porquê que isso ocorreu e pensar criticamente na minha programação e como ela está sendo realizada, na questão do orçamento programado e no recurso liberado, né? De repente o município programou 500 mil reais na sua dotação, mas durante o ano o recurso estadual não foi depositado e como é que o município vai fazer para a aquisição dos medicamentos, já que ele tem um recurso menor, né? Então é importante também fazer essas avaliações. Com relação aos indicadores do armazenamento, né? Ter a adequação das práticas de estocagem, inspecionar os medicamentos, principalmente em municípios maiores, que não tem como abrir todas as caixas, todas as vezes que recebe os medicamentos, então fazer inspeções aí aleatórias, né? O percentual médio de dias com estoque zerado, número de produtos vencidos. Com relação aos indicadores da distribuição, ter uma avaliação do tempo médio gasto na reposição dos medicamentos. Então, eu faço o pedido no dia 20 para a unidade de saúde A e ela tem estoque até o dia 25. E aí a gente só vai entregar, a distribuição só vai ocorrer no dia 30 ou no dia 5 do mês seguinte, essa unidade de saúde vai ficar com um tempo sem medicamento. Então, se o meu almoxarifado, a minha farmácia central precisa de um tempo maior para preparar esses pedidos, então eu preciso ter um tempo de estoque na unidade de saúde maior, né? Pensando no ideal, quando a gente não tem falta de medicamentos, né? Pensando nas sazonalidades, mas assim, a unidade de saúde, quando tem um medicamento no almoxarifado, ela não pode ficar um tempo muito grande sem esse item para atendimento ao usuário. Porque senão a gente vai ter deslocamentos para a farmácia central para retirar medicamento e aí a gente tem que repensar a distribuição. E a adequação no transporte, como eu falei antes, pensar em capacitar o pessoal do transporte. Então, como considerações finais, é importante a gente pensar a assistência farmacêutica, então, como um sistema, né? Para superar essa visão fragmentada que se tem da assistência farmacêutica, valorizar a articulação com os vários processos, seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação, os atores envolvidos nesses processos e conferir igual grau de importância, né? Porque senão, se a gente não pensar ali nas falhas, nos erros e saber que essas falhas elas vão interferir diretamente nesses processos, a gente não vai ter essa assistência farmacêutica integrada e nem baseada na atenção primária à saúde. Então, quando a gente pensa nesse serviço, quando a gente pensa na gestão, a gente tem que pensar que ela deve estar ligada, integrada e que eu tenho que ter essa parceria com as unidades de saúde, tenho que conhecer a minha realidade local, né? Então, não podemos pensar esses processos desvinculados. Como a gente costuma falar, né, ciclo de assistência farmacêutica, uns gostam desse termo ou não, porque ele não é fechado, né? Ele sofre interferências, como eu já falei, mas ele deve ser pensado com todo o serviço do município, né? E ele está interligado. Se eu faço uma seleção inadequada, eu vou adquirir de maneira inadequada. Se eu distribuo de maneira errada, o paciente não vai receber o medicamento no momento desejado, né? Se a gente adquire de maneira errada, o armazenamento e a distribuição vai ser inadequado. Então, está tudo interligado e a gente tem que pensar esse sistema nesses processos baseados aí na atenção primária. Penso que é importante que vocês busquem esses documentos que eu citei, busquem esse documento da OPAS, ele é em espanhol, mas é fácil de ler, qualquer coisa é só usar o Google Tradutor,
né? Ele tem informações bem importantes falando aí tanto dos processos chaves que o Peandro já colocou, quanto os processos que eu estou falando hoje. O documento do Ministério da Saúde, da Assistência Farmacêutica, esse de 2006, o livrinho amarelo, é importante que vocês conheçam. Eu até trouxe ele aqui para mostrar a capa para vocês, né? Vocês baixam em PDF no site do Ministério da Saúde. O de diretrizes e assistência para a estruturação das farmácias nos municípios. Esse é outro documento que também pode ser baixado em PDF no site do Ministério. E que é bom ler, conhecer, e não só o farmacêutico, mas os profissionais que atuam aí nos serviços, né, terem esse conhecimento da assistência farmacêutica. Né. Tem um outro documento também que dê para baixar em PDF, de assistência farmacêutica para gerentes municipais. Ele é antigo, tem uma publicação nova, mas só para aquisição do livro. Então, deixo aí como sugestão vocês buscarem esses documentos, né. Agradeço mais uma vez por estar tendo essa oportunidade de passar para vocês um pouco do conhecimento, né, que eu já adquiri na minha prática, no dia a dia, e terem acesso e para a gente qualificar a assistência farmacêutica aqui no estado. Esse é o meu e-mail, se precisarem podem entrar em contato. E agora a gente tem um momento aí para conversar e responder se tiverem algumas dúvidas. Então, a primeira pergunta que tem aqui é da Elisângela. Essa questão de controle de temperatura e umidade me preocupa muito, principalmente quanto ao transporte. Nas unidades, garantimos que o ambiente esteja climatizado, mas até o medicamento chegar aqui. Muitas vezes vem dos caminhões estilo baú, chegamos a medir a temperatura algumas vezes e passava dos 40 graus. Você já teve alguma experiência semelhante? E como vocês procedem no seu município? Bom, ótima pergunta, Elisângela. Isso a gente realmente acontece, principalmente quando as distribuidoras terceirizam a entrega, né? É uma transportadora, desculpa, falei distribuidora, não, a transportadora, ela contrata uma transportadora maior que terceiriza uma segunda, que terceiriza uma terceira. Quando chega lá no município, é uma Fiorino sem ar-condicionado, né? Um furgão, as caixas caídas. Se vocês detectarem isso, importante, detectou, tem Visa no município, vigilância sanitária? Chama a vigilância sanitária para ver. É possível fotografar? Fotografem. Verificou a temperatura? Registra. Esses documentos que eu mostrei, esse livrinho amarelo, no final dele, se eu não me engano, tem inclusive um formulário para avaliação do fornecedor. Primeira coisa, liga para o fornecedor, manda e-mail, registra. Chegou o medicamento quebrado, bate foto, manda foto para a distribuidora, relata o ocorrido com a transportadora. As transportadoras, elas têm que ter farmacêutico contratado, a carga horária ela é diferenciada, mas elas têm que ter um farmacêutico responsável quando elas transportam medicamentos. Então você também pode contactar a transportadora, mas que registrem todos esses ocorridos e façam as denúncias. Vigilância sanitária municipal, estadual, encaminhem para a própria transportadora para que a gente mude então, essa situação que a gente vê ocorrer, não chega a ver com muita frequência, mas elas ocorrem sim, né? Então é importante que o município registre, documente e faça as notificações necessárias. A próxima pergunta é da Suzane. Ela perguntou se o PEMAC exige farmácias nas unidades básicas de saúde e se isso inviabiliza a existência de farmácias distritais. Não, Suzane, o PEMAC ele não exige farmácia nas unidades de saúde. Se vocês buscarem o último documento, né, o manual instrutivo, o manual da avaliação externa, ele até deixa claro que a dispensação de medicamentos, se ela não ocorrer na unidade, não vai pontuar negativamente para a unidade de saúde. Então, ela pode ser distrital, ela pode ser regional. Então, ele não exige. Agora, se essa unidade de saúde tem uma farmácia e essa farmácia ela não é abastecida e o profissional que respondeu, o enfermeiro ou médico, né, de nível superior, responder no momento da avaliação externa do PEMAC que a distribuição ela é insuficiente, aí sim essa equipe vai ter uma avaliação negativa. A não ser que essa insuficiência seja por desabastecimento do Ministério da Saúde, né? Que daí o município não tem governabilidade. Agora, se é o município que não está abastecendo de maneira suficiente,
E isso aqui eu não estou falando da questão de uma falta temporária, mas sim meses e meses que a unidade não recebe determinado medicamento e ele está disponível no almoxarifado, aí sim é um problema. Agora, se o município não tiver e tem outra forma de dispensação, de distribuição, não tem problema.